Boa noite. Chegamos no penúltimo capítulo da novela, tá? Até a próxima aula, Eric, você vai saber quem matou quem se casou com quem, tá? Quem se separou, né? Quem ficou feliz para sempre, né? vai sair feliz para sempre, ou quem vai realmente ficar na draga, né? Durante mais algum tempo. Espero que a grande maioria de vocês realmente tenha uma história com final feliz, tá certo? E para isso faltam 2 módulos. Hoje é o penúltimo capítulo, nós vamos falar sobre modularização, que é uma estratégia para você pegar blocos de comandos e batizar por um nome, para que você possa chamar quantas vezes for necessário aquele mesmo bloco. É uma forma de você aumentar a produtividade do seu programa, né, do seu sistema. E o último assunto que a gente vai ter na próxima aula é a parte de vetores, como eu armazeno conjuntos de dados, né, que sejam inteiros ou floats, etc., em estruturas, né, de vetor, ou seja, conjuntos, tá? Igual como você tem na matemática, tá bom? Então hoje nosso assunto é modularização, e modularização tem 2 grandes partes, né? Deixa eu só... a pilha descarregou. Tem exatamente a questão de procedimento, função, e nós já vimos o escopo de variável, aqui é só para relembrar, escopo de variável, e tem o queimando a pestana, que é o momento onde a gente vai estar encerrando a aula e fazendo os exercícios de função e de procedimento, tá bom? Então, realmente, esses assuntos nós vamos estar vendo hoje. Nós vamos começar com função, ou procedimento, depois, que é também conhecido como rotina, e depois que a gente vê rotina, nós vamos estar vendo função. E depois disso também, né, já teremos nossos exercícios, tá? Em relação aos livros, né, capítulo 6 do Titio Forbelloni e capítulo 5 da Titia Viviane, para quem está acompanhando por esses materiais, tá bom? Tudo bem. Então, vamos, né, exatamente falar sobre a questão de grandes códigos. Quando você tem hoje um programa, me diga, os programas que vocês estão fazendo são programas minúsculos, são protótipos de programa muito pequeno, chega nem aos pés, num programa realmente que você vai desenvolver quando tiver daqui a mais 1 ano, 2 anos, né, com experiência em computação, aqueles, claro, que são alunos de computação, tá? Mas ainda assim, até para quem da engenharia, né, esses programas são relativamente pequenos, porque você pode fazer programas mais elaborados, que, por exemplo, você passa alguns valores, né, relativos, por exemplo, a uma determinada obra, a um determinado projeto, e é um sistema, por exemplo, que gera o custo, gera quantas horas vão ser necessárias, esse tipo de coisa. Tá? Vocês estão vendo algoritmo, até é importante frisar, os colegas de engenharia, não é uma cadeira isolada dentro da grade, não, que alguns professores até gostam de dizer. Na verdade, algoritmos é a cadeira mais importante do primeiro semestre de aluno de engenharia, né, assim como é o de computação. Por quê? Porque eles ajudam você a montar, né, a treinar o seu raciocínio lógico, e você passa a ter o computador como uma ferramenta. Então, na hora que você vê um determinado, por exemplo, estou na cadeira, não faça isso. Ih, rapaz, o que é que eu vou fazer agora, hein? Meu ponto é pouco, rapaz. Eu gosto do meu ponto. Lá é 2. Tá? Mas, enfim, não. Então, ó. Não, vou editar não. Eu não vou editar e ainda já digo logo, é -1. Pronto. Tá ok? Então, ó, pra cá. Então, eu estava comentando. Quando você, por exemplo, está na cadeira de estruturas, né? Você fez a cadeira lá de estruturas. E aí, né, fundações, que a gente chama no caso do pessoal de engenharia civil. E aí você chega, vou fazer a fundação, tem lá um cálculo, uma fórmula, né, que eu vou colocar tanto de área, tanto de peso, né, e tanto de material. Ele me diz, né, quanto vai ser necessária a altura, dimensões da viga e tal. Eu posso criar um programa, um algoritmo mesmo, usando C, mesmo telinha preta, onde eu posso estar automatizando esses cálculos. Também quando você usa o Excel, querendo ou não, se você usar as funções do Excel, você está querendo ou não montando um algoritmo. Claro que não é numa linguagem C, é na linguagem do próprio Excel. Mas você pode também, querendo ou não, se alguém aqui conhece o Excel um pouco mais avançado, deve lembrar que o Excel tem C, tem o I, né, tem várias funções que vocês viram aqui, tá certo, ao longo desse semestre. Então significa que códigos grandes, né, realmente, como é que eu posso dizer? Eles acabam, né, dando um trabalho maior para manter, tá certo? Mas isso é uma coisa que vai estar participando da realidade de vocês, principalmente a partir do próximo semestre. Nesse semestre aqui é só aquecimento, é só ORMAP. Né? Quem é da computação, próximo semestre, em PO, em orientação a objeto, estaremos vendo realmente programas a nível de um jogo, na verdade. Até o trabalho da disciplina é o desenvolvimento de um jogo, estilo, por exemplo, semestre agora foi o Mario.
né? Próximo semestre eu estou decidindo aí qual vai ser o tipo de jogo que a gente vai estar desenvolvendo, tá certo? Pode ser o Contra, tá? Eu ainda não homenageei o Contra, não homenageei o Ninja Gaiden, que é o mesmo estilo, não homenageei o Top Gear ainda, tá? Não homenageei o Zelda, né? E não homenageei ainda também o Chrono Trigger, tá? Então eu estou em dúvida ainda qual vai ser, porque sempre que eu passo um trabalho homenageando algum jogo, né, desses, tá bom? Pode ser também o Golden Axe é a mesma estrutura do Ninja Gaiden, é o estilo plataforma, o mesmo estilo do Mario, na verdade, tá? Então, Miguel, por favor, lê para nós o primeiro tópico. Ou seja, quando você tem códigos maiores, a manutenção desses códigos torna-se um problema. Ou seja, você pegar, né, o código gigante, sei lá, 10 mil, 20 mil linhas, e aí você ter que saber onde é que está o erro, fazer uma edição, não somente por questão de erro, mas até por questão mesmo de você estar estendendo o seu código, né? Vamos supor, o Matheus traz para mim um código, eu chego, rapaz, adiciona essa funcionalidade. Aí ele vai olhar, poxa, onde é que eu vou alterar no código para ter essa funcionalidade que o professor pediu? Então, à medida que o código vai crescendo, você vai vendo que a manutenção torna-se realmente um trabalho mais complicado, mais cansativo. Você fica navegando a barra de rolagem lá no Visual Studio, sobe e desce procurando um determinado trecho do código para ser editado. E aí, acontece que, na verdade, com o tempo você vai ver que isso não é nada produtivo. Você tem uma forma exatamente de tornar isso menos traumático, tá? Por favor, Matheus, segundo tópico, método. Como, né, diria César, dividir para conquistar. Ou seja, eu pego o código, vejo que, por exemplo, é repetido, que aparece blocos de comandos que aparecem várias vezes, iguais, e posso, ao invés de ter esses blocos de comandos repetidos, eu posso pegar eles e batizar de um nome. E aí, toda vez que eu precisar daquele bloco, eu só chamo aquele nome. Então a ideia exatamente é o quê? Você batizar, dar um nome, né, a um bloco de comandos para que você possa reutilizar quantas vezes for necessário dentro do seu programa. E o melhor, quando você alterar esse bloco, onde é chamado, já vai receber automaticamente a alteração quando você estiver executando o programa. Em outras palavras, é eu pegar trechos do meu programa e colocá-los e batizá-los por nomes. E toda vez que eu precisar daquele trecho, eu chamo aquele nome. Tá, ok? Essa é a lógica da modularização. Ou seja, você criar módulos, que são blocos de comandos, que toda vez que você chamar, ele vai fazer aquilo que você está querendo. Só isso. Tá? Então, esse é o conceito de módulo. Tá, ok? Ou seja, você pegar o problema grande e dividir em partes menores. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? E aí você tem, tá certo? Exatamente, então, o conceito de modularização. Deixa eu ver, Bárbara, por favor, leia para nós o conceito de modularização. Continue, por favor. Onde cada problema elementar é tratado como um módulo. Continue. Esses módulos são chamados pelo programa principal toda vez que o código dentro dele deve ser executado. Ou seja, na verdade, você, no programa principal, você vai chamar. Toda vez que você precisar do bloco, você chama o bloco pelo nome que você definiu. Quando você chamar, automaticamente ele para e vai executar todo o bloco que você, todos os comandos que você colocou dentro desse bloco. Tá, ok? Fora do main. A gente vai ver que a gente cria os módulos fora do main, no main a gente só chama. Tá? Não. Para os dois é a mesma coisa. A diferença só entre função e procedimento, a gente vai ver já, mas já antecipando, é que a função retorna um valor. O procedimento não retorna valor. Só isso. Mas isso aqui é igual para os dois. Ou seja, é um bloco de comandos que toda vez que eu chamar, vai ser executado. Tá, ok? E é o mesmo modo, pode ser chamado várias vezes, né? Então, essa é a sacada. Você aprende a modularização porque você aprende a reutilizar aquele código, aquele trecho, quantas vezes forem necessárias. Tá? Existem dois tipos de módulos, que a gente comentou, que é o procedimento e a função, e exatamente a característica maior, né, deles exatamente é que eles permitem você criar programas complexos em partes. Então, o programa tem que fazer A, depois B e depois C. Então, cria um módulo que faz só a parte do A. Testei. Deu certo, vou fazer agora só o que faz a parte do B. Deu certo, depois faço a parte que faz o C. Depois que eu tiver as três partes separadas funcionando, só vou no main, chamo o A, depois o B e depois o C. Só isso. Tá, ok? É assim que funciona.
Vamos entender melhor falando de procedimento com o conceito de rotina. Tá? Jefter, que para você é uma rotina? Conjunto que você tem que fazer diariamente, rotineiramente, periodicamente. Ou seja, você, por exemplo, quando o Jefter vai embora daqui, geralmente é uma rotina, ou seja, faz sempre a mesma coisa. Ele vai, por exemplo, ônibus, carro, ônibus. Ele vai, então, se desloca até o ônibus, pega o ônibus, aí o ônibus leva até a casa dele, aí ele desce, chega em casa, toma um banho, janta, escova os dentes e vai estudar, claro, para a disciplina, né? Porque ele sabe que se ele não estudar, ele está reprovado, óbvio, né? Não, jogar só depois do dia 25, né? 25 de junho, tá? Então, ou talvez antes, realmente, se ele for bem na minha prova, a P3 é só para obrigação e vai estar de férias realmente antes, tá? Mas, enfim, então, a rotina nada mais é do que um conjunto de passos, conjunto de etapas, conjunto de ações que você faz rotineiramente, ou seja, você faz todo momento, repetitivamente. A ideia, então, do procedimento é exatamente executar como se fosse uma rotina. Então, por favor, Luciana, lê para nós o que seria procedimento, ou rotina também, vocês podem ouvir com esse nome. O procedimento é um modo de ocupar rotinas de comando. Continue. Essas rotinas executam um conjunto de instruções e não geram Como saída, não gera um valor, ou seja, não retorna nada para o programa principal. Cuidado, quando a gente fala retornar um valor de saída, não estamos falando de print na tela. Tá? Dentro do procedimento pode ter print. O que acontece é que ele não retorna um valor para que você possa usar num cálculo. Exemplo, vocês aprenderam a usar o pole e a usar o square root, raiz quadrada, lembra? Você não chama esse pole, passa os valores e ele não te retorna o resultado? E isso é o retorno que ele está chamando. Então, quando vocês usaram o pole, na verdade, o pole é um exemplo do outro que a gente vai ver hoje, que é função. Ou seja, o pole é um conjunto de comandos onde você passa, né, valor, se quiser, não é obrigatório, mas que no final ele não te retorna um valor, que é o valor, no caso, do número elevado a tanto. Então, como ele tem esse retorno, aí já é uma função, não é um procedimento. Quando não tem retorno, ou seja, quando você pegou um conjunto de comandos e colocou ele dentro do procedimento, pronto. Aí, quando você não tem esse tipo de retorno, não é, então, função, seria procedimento. Diga. Assim como essa função ela está atribuída a math.h, né? Não, mas não baralha não. É tudo no arquivo main. Vocês não vão ver esse tipo de complexidade agora. Tá? Isso aí é só orientação objeto, que vocês vão ter uma maturidade maior de programação. Tá? Então, ó. Continue, por favor, Luciano. O segundo tópico, procedimento. O procedimento é utilizado quando necessita executar um bloco de comandos várias vezes ao longo da execução do programa. E aí, mais uma vez, esse bloco não retorna nenhum valor para o programa principal. E aqui está um exemplo, ó. Aqui está um exemplo. Eu criei um procedimento chamado meu primeiro procedimento. Olha ali o nome, ó, como é que funciona. Ó. Depois, né, do include, ou seja, fora do main, eu criei um procedimento. O nome do procedimento é frase. Chamei do que você pode chamar do que você quiser. Mas o nome que eu chamei aqui é frase. Esse procedimento não retorna nada, concorda como eu comentei? O não retorna nada tem um nome bonito para representar isso. É o void. Então, aquele void que vocês estão vendo ali do lado, nada mais é do que para você dizer que esse comando não vai retornar nada para o programa principal. Tá? Então, quando é um procedimento, obrigatoriamente o procedimento ele tem que ter um void. Então, é void, o nome do procedimento, aí por enquanto, abre e fecha parênteses, depois vocês vão ver que eu posso editar isso, mas por enquanto abre e fecha parênteses, e aí depois eu abro o chave e coloco o comando ou os comandos que eu quero que ele execute. Pode ser infinito, pode ser 10 mil comandos aí dentro, não é problema. O importante é entender que chamei de frase, aí vem, ó, int main. E aí foi o que eu fiz aqui, ó, chamei o procedimento, tá vendo, ó, frase, ó. O que é que vai acontecer? Toda vez que tu executar o programa, quando ele chegar num procedimento, ele vai parar e vai lá para o procedimento e vai executar os comandos que estão lá dentro. Nesse exemplo, o que é que ele vai fazer? Ele vai parar aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá para o procedimento e vai executar aquele print. Se eu tivesse 10 prints ali dentro, ele ia executar os 10 prints, na sequência que estariam lá colocados.
Terminou de executar o procedimento, ou seja, terminou de executar o print, ele volta para cá e continua. Ela imprime, então, né, esse printf aqui, ó, chamando o procedimento de novo. Aí eu chamei de novo, ó, frase, tá vendo, ó? Estão vendo aqui, frase, o que, é que vai acontecer? Ele para, vai lá de novo e executa de novo todos os comandos que estão lá dentro. Todos. No caso, só um, mas poderia ser, como eu disse, 10, 20 comandos. Terminou de executar o procedimento, volta para cá e continua. Aí vai ter outro print, ó, e de novo. Aí eu chamei pela terceira vez o mesmo procedimento. Ele para, vai lá para cima, faz os comandos que estão lá dentro e depois volta para cá e continua de onde parou. Observe então que se eu tiver naquele procedimento 10 linhas, não vai fazer diferença alguma aqui no main. O main vai continuar tendo só frase, frase, frase. Aí toda vez que eu chamar a frase, o que é que ele vai fazer? Ele para o main, vai lá procedimento e executa as 10 linhas que estão lá dentro. Tá, ok? Observe que não há retorno, tá? Porque não tem, primeiro porque é void, né? Tá escrito, e segundo também, vocês vão entender daqui a alguns minutos, porque também não tem a palavra return dentro desse trecho lá em cima, que tem aqui no main, vocês vão entender, hoje vocês vão sair daqui também entendendo o que é que o main é na verdade, tá? Mas enfim, perguntas? Claro, procedimento você pode criar 10 procedimentos. Só colocando embaixo do outro, separando por chaves, né, como está ali, tá? Cada procedimento vai ter que colocar um void na frente. Ou... É, exatamente, você coloca void, não. Cada um é independente, então, se eu criar 10 procedimentos, void procedimento 1, aí faz, aí depois, void procedimento 2, aí faz, tá, separados. Mas aí eu poderia colocar, tipo, vários printfs, aí embaixo se eu colocasse frase, ele ia aparecer todos. E aparecer todos os printfs que você colocou lá dentro, exatamente, como eu disse. Aqui tu pode colocar qualquer coisa. Pode ser scanf, pode ser printf, pode criar variável, pode fazer um cálculo, pode colocar if, while, for, switch, o que você quiser. No caso, eu poderia colocar várias condições e depois só chamar ela para diminuir o código do... Sim, dá para diminuir o principal, pode, com certeza. Tá ok? E questão de escolha. Criar vários void aí, né? Se quiser escolher, não quero isso, tem como? Você faz um switch de acordo com a opção do usuário, ele executa o procedimento que você colocou lá. Cada procedimento vai ter um nome. Então, você faz um switch, ou um if, né? Também pode ser um if, né? Para dizer, o usuário digitou 1, aí daí executa o procedimento 1. Digitou 2, procedimento 2. Você faz dessa forma. Tá ok? Então, aí é à vontade. Ok? O que mais? Pode perguntar. Observe mais uma vez, eu peguei um código que eu poderia ter no programa principal. Eu peguei um bloco de comandos que se repete, nesse caso só um print, mas poderia ser 10, 20 comandos, e aí eu peguei esse bloco e batizei de um nome, nesse caso eu batizei de frase. Aí toda vez que eu preciso executar, eu chamo esse frase. Tá ok? Pode. Você pode ter no outro lá e ter lá definido o procedimento e chamar. Pode, mas tem que ter um include. Tá certo? Ok? Sim, diga. Exatamente. Ok? Tranquilo, Thiago? Eric, tranquilo? Tá ok, então? Eric, também tranquilo? Pois é, então é só isso. Procedimento é só isso, tem nada do outro mundo. É você pegar bloco de comandos que se repete, tá? E aí você, ao invés de ficar copiando e colando as mesmas linhas, né, que nem alguns fazem, né? Não, você chama, né, você coloca tudo isso num procedimento e chama. Lembrando, procedimento não retorna valor. Não retornar valor é o quê? É começar a declaração dele lá em cima com void e não ter a palavra-chave return dentro, a palavra reservada, né? Return dentro do procedimento, tá? Dentro lá em cima. Tá ok? Sim. Tem que ser para esse void? Tem que ser sempre void. Para ser procedimento, tem que sempre ser void. Tá? Para ser função, não. Aí função você vai entender que o void muda, porque não é void, é outra coisa. Mas procedimento sempre é void. No caso, eu tenho dois projetos. Eu poderia colocar o void só em um e depois exportar? Pode, mas aí para vocês é avançado, só para o semestre. Tá ok? Mas pode, claro. Só uma vez que não pode declarar uma variável de nome int.
Exato. Do mesmo jeito também vale para void e Claro, você não pode criar uma variável chamada void. E nenhum tipo de dado void. Void só é usado nessas condições. Tá? Ok? Então, ó, cria o procedimento, lembrando, é nessa estrutura. Void, o nome do procedimento, e por enquanto, abre e fecha parênteses. Aí abre chaves e coloca o que você quer. Tá? E aí, depois disso, eu uso no main como eu precisar. Tá? Como a gente está vendo de C, não C++, que é o que vocês vão estar vendo, que é de computação, está vendo, né, daqui a um ano, mais ou menos, que é orientado a objeto. Então, a ordem importa, ou seja, você vai sempre declarar os procedimentos antes do programa principal. Vocês vão ver depois, né, quando você tiver, por exemplo, linguagem orientada a objeto como Java ou C++, isso não é necessário. Você pode colocar qualquer ponto do programa que ele vai entender para você. Tá bom? Mas nesse caso aqui, para a gente trabalhar com boa prática, sempre ele será antes. Tá? Geralmente é depois das variáveis. Aqui não tem variável, né? Mas geralmente a gente coloca os include, depois coloca as variáveis, depois coloca o programa. Então a boa prática é include, variáveis, aí funções e procedimentos e depois o main. Tá ok? Por último, o main com a chamada principal que você quer. Tá bom? Muito bem. Então, avançando, né, só passar aqui essa questão do slide, tá certo? E aí, claro, é importante frisar que um procedimento é uma coisa nova para vocês. Um procedimento, ele pode receber parâmetros de entrada. O que são parâmetros de entrada? São valores que são informados e que serão manipulados pelo procedimento. Exemplo, pegando o poll, você só chama poll, abre e fecha parênteses? Não. Como é que você chama o poll? Você chama poll, abre parênteses, o que é que você informa primeiro? A base, né? E depois o expoente, concorda? Base e expoente são os parâmetros de entrada da função poll. Por exemplo, raiz quadrada. Raiz quadrada eu passo só um parâmetro, que é o valor que eu quero tirar raiz quadrada. Então, o nome desse valor que você passa é chamado de parâmetro de entrada do método, do procedimento ou da função. E aí, quer dizer, professor, que eu posso criar, então, um procedimento meu, que ele pode receber um valor lá do programa principal e daí, dentro do procedimento, fazer alguma coisa com ele? Posso. Por exemplo, a questão mesmo do par ímpar, eu poderia ter feito ela dentro do procedimento. Ou seja, depois que o usuário colocasse o número, eu chamava o procedimento passando o número que ele digitou. E aí, dentro do procedimento, eu teria o if, que é verificar se é par ou ímpar. Oi? Eu chamaria o procedimento, exatamente. Exatamente, eu passaria o valor e aí faria o que você quisesse lá dentro, tá? Como nesse exemplo simples aqui, ó. Bem simples, ó. Eu quero imprimir a idade. Só que a idade depende do que o usuário informar. Então, ó, void, né, porque é um procedimento. Chamei o procedimento de escreva idade. Só que ao invés de só abrir e fechar parênteses, eu abri o parênteses e declarei um parâmetro de entrada. Esse parâmetro de entrada está sendo chamado de idade e será do tipo inteiro. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou recebendo um parâmetro. Esse parâmetro se chamará idade dentro do procedimento, somente dentro do procedimento. Essa idade só existe dentro das chaves do procedimento. E o tipo de dado dele será inteiro. Tá? Então, o que é que vai acontecer? E aí eu dou um print, ó, a idade e eu estou usando o parâmetro, tá vendo? Ó? Ou seja, o parâmetro de entrada do procedimento funciona como uma variável dentro do procedimento, é uma variável local que a gente chama. Só existe dentro do procedimento. E o que é que vai acontecer? Chegou no main, olha o que é que eu estou fazendo, ó. Escreva a idade, está até errado aqui, não tem essa aspa não, estava até tirado, né? Porque é número, né? Não pode ter aspa. Então, escreva idade 20. Então, 20 vai ser o valor assumido por que parâmetro? Por idade. Então, quando eu executar esta linha aqui, idade terá que valor? 20. Lembrando mais uma vez que o código aqui está com as aspas, você tira as aspas, tá? Porque senão não funciona, é inteiro, né? Exato. Exatamente, é o valor, porque o nome e argumento vai confundir muito. É o valor do parâmetro de entrada de idade. É a variável local. A variável dentro do procedimento. Exatamente. Tá ok? Diz, Thiago. Levantou o braço, não?
Não? Então tá. Tá ok? Muito bem. Então, da mesma forma, ó, beleza, executei, ele imprimiu lá, idade 20. Só que agora, como eu disse, o legal do procedimento é que ele pode ser adaptado de acordo com o que o usuário digitar. Aí imagina agora que o usuário digitou 15. Então, ó, escreve idade 15. Mais uma vez, tira as aspas, né? Porque não é texto. Tá? Mas tirando as aspas, colocou o 15, o que é que vai acontecer? 15 agora será o valor de idade. E aí usa de acordo com como você quiser. Tá ok? Claro, mas é exatamente, você já está entendendo como é que a banda toca, é isso mesmo. Só que o que acontece? Eu teria que ter uma primeira variável criada, x, faria o scanf de x, e depois eu botaria o x aqui. Tá? Então, o que ele perguntou é o seguinte, professor, como é que eu faço para brincar com isso, scanf? Né? Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Hardcore Edition. Então, ó, seria assim, ó, eu teria que ter tipo int num, certo? E aí lá pelas tantas, né, dentro do main, né, eu teria que ter o scanf, né, naquele procedimento como a gente já fez, né, e tal, aí num, certo? E logo após, quero chamar o procedimento, que ele escreve idade, seria assim, ó, escreva idade num. Pronto. Ou seja, ele vai entender que ele vai pegar o valor que está armazenado em num, que é o valor que o usuário digitou, e vai usar dentro do procedimento. Pronto, da forma que você quiser. Pronto, é dessa forma. Toda vez que você quiser usar com scanf, você vai ter que fazer isso. Vai ter que ter uma variável para receber do usuário, né, o valor que ele digitou, e aí depois você passa esse valor. Tá ok? E aí, por exemplo, na questão que a gente passou da avaliação surpresa, né, a lógica seria idêntica, eu só faria o quê? Eu colocaria, por exemplo, né, para dizer assim, ó, eu teria um método, por exemplo, par, ímpar, né, receberia o número, né, e diria se é par, ímpar, isso aqui tudo estaria dentro, por exemplo, de um for ou de um while. Aí pronto, ó. Ou seja, o if lá, né, que eu coloquei, para dizer se a média é maior, menor, dar um print no par ou ímpar, não estaria no main. Estaria onde? Dentro do procedimento. E aí toda vez que eu chamasse, ele ia fazer a mesma coisa. Tá? Isso é fantástico para programas grandes. Tá? Oi? Não, ele economiza. Né? Assim, nesse exemplo do par ímpar, a economia é muito pouca. Agora, em programas realmente de médio e grande porte, a economia é absurda. Tá? Absurda mesmo. É tipo o código de 3 mil linhas reduzir para 500 linhas. Tá? Então, depende do caso. Tá? Nesse sentido. Processamento não, excelente pergunta. Professor, você usa função ou procedimento, né? Porque a pergunta valeria para os dois. Eu tenho economia de processamento, deixa mais rápido? Não, não deixa. É o mesmo desempenho, a mesma velocidade. Na verdade, apenas é um recurso que melhora a legibilidade e a manutenção para nós desenvolvedores. Tá? Mas para o usuário final, diferença alguma. Tá? Agora tu levantou o braço, né? Sim. Mas como ele estava em cima, ele só vai ler se ele for chamado. Então, teoricamente, não acelera. Não, mas é porque é o seguinte, eu teria que te explicar. Eu vou tentar vou tentar condensar 2 horas de aula em 1 minuto. Você gera um executável que é o processo de compilação. O que o compilador faz é onde tem a chamada, ele substitui para a gente o código. Então, na prática, para o usuário, o código está lá. Entendeu? Você, na verdade, ele vai fazendo um localizar e substituir. Onde tiver aquela função, ele tem que pegar aquele bloco e jogar lá dentro. Entendeu? Mas isso o desenvolvedor não vê. Entendeu? Só no processo de compilação. Entendeu? Então seria nessa linha. Tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Então, oi, diga. Então, pode, mas dentro ou fora você pode usar qualquer estrutura de decisão e repetição. Você pode fazer um while para chamar para chamar o par ímpar quantas vezes quiser. Não tem problema não, tá? Isso é a mesma coisa, o do while é a mesma coisa, só que o do while ele passa uma vez obrigatório. E até por isso que quando você falta a aula, eu digo aqui o que eu tinha falado na gravação. Não gosto que usem o do while. Confunde.
Tá? Porque confunde. Porque às vezes você quer um laço que só vai entrar em alguma condição. Como é obrigatório, às vezes tu nem sabe se realmente é preciso passar. Entendeu? O cara acaba criando um bocado de if lá dentro desnecessário. E nem toda linguagem dá suporte. Então, while. Pronto, só sabe usar while, não tem problema nenhum com o que você precisa representar. Tá? De while, raramente você vê em códigos realmente de livros e de exatamente porque é uma coisa que depende da linguagem. Nem toda linguagem de programação tem. Tá? E é um recurso meio bagunçado, não faz sentido. Tá? Pelo menos para mim é confuso demais. Tá? While é mais simples, while mesmo, normal. Ok, muito bem. E aí, então pronto, aqui seria o exemplo de procedimento no qual eu passo um parâmetro de entrada. Professor, eu posso ter 2, 3, 4? Pode. Você pode ter quantos parâmetros de entrada você quiser. Você vai separá-los, você vai separá-los por vírgula. Então, por exemplo, professor, eu quero criar uma função que imprime produto de 2 números. Uma função não, procedimento, desculpa. Quero criar um procedimento, vou chamar aqui, ó, void produto, e eu quero que o produto imprima na tela o resultado da multiplicação de 2 números. Int x, int y. Pronto. E aí o que é que eu faço? Printf x, y. Pronto, ó. Assim, y, né? X vezes y, né? Claro. Pronto. Pronto, ó, criar um procedimento que recebe 2 parâmetros de entrada, 2, e aí com esses 2 ele vai fazer o cálculo. A ordem é essencial, ou seja, lá no main, eu chamo como produto 10, 2. Ou seja, x será obrigatoriamente o 10, porque foi o primeiro informado. E o y obrigatoriamente será o 2, porque foi o segundo informado. Não precisa ser o mesmo tipo. Posso ter um int, um double, int, float. Aí é de acordo com o que você precisar. Neste exemplo são 2 ints. Mas eu poderia ter isso aqui, ó. Poderia ter aqui, eu quero int x, float y. Tá? Não entendi, como é? Ah, sim, não, claro, porque senão, não, claro, você espera o inteiro, vai passar um texto, aí não dá certo. Então, ok, vai dar, gera um erro, tá bom? Ok? É dessa forma que você utiliza o procedimento. Uma vez, void, nome procedimento, parâmetros de entrada, né, dentro dos parênteses, caso necessário. Nem todo procedimento você precisa ter parâmetro de entrada, mas se tiver, é desta forma que funciona. Tá ok? Tá, facilita bastante. Tá? Tem, mas não é para esse semestre. Tá, tem. Voltando então, né, procedimento. Vamos para a função. Já, professor? Já. Porque, na verdade, procedimento é só isso. Void, o nome que você quer, parênteses, se tiver para onde você coloca quais são, se não tiver, fecha, abre chaves e todos os comandos que você quer que tenha dentro do procedimento. Depois fecha com a chave. Função, todas as regras que valem para procedimento são as mesmas regras que valem para função. A diferença é que a função, a única diferença, a única, é que uma função obrigatoriamente retorna um valor. E somente um valor. Não retorna 2, não retorna 3, retorna somente um valor. E aí esse valor geralmente você usa em algum momento, algum cálculo, alguma coisa dentro do seu programa principal. Então a diferença vão ser 2, já antecipando. Primeiro, quando eu disse que era procedimento, você colocava void no começo, não é isso? Quando é uma função, a função não retorna um valor, esse valor vai ter um tipo, concorda? Esse valor vai ser um inteiro, vai ser um float, vai ser um double, vai ser um char, não sei. Mas ele não vai retornar um tipo. Então, professor, minha função vai retornar um valor inteiro. Então, ao invés de void, você coloca int. Ou seja, a palavra-chave que você tem antes do nome do cada função e do procedimento é para dizer o tipo de dado de retorno. Só que o procedimento não tem retorno, por isso que é void. Void é vazio, não é nem vazio, o termo correto é inexistente.
tá? O conceito, realmente a tradução, se você for pegar do void, porque vazio é empty, né? E na matemática, vazio existe, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o void é algo vácuo, é algo inexistente, é algo, enfim, inexplicável, vamos dizer assim. Então, o procedimento, como não há retorno, não existe retorno, então você usa void. Agora, uma função não. A função, ela sempre retorna um valor, e esse valor vai ter um tipo. Pode ser um caractere, pode ser um número inteiro, pode ser um número quebrado. E aí esse tipo você coloca no começo. No começo. E a segunda parte do programa, a diferença é, eu vou ter que retornar alguma coisa. Quando eu chegar, que eu encontrar, é isso aqui que eu quero retornar, né, que é o resultado da função, então você coloca, antes disso, você coloca a palavra return, para indicar que aquele valor, uma variável, um valor, enfim, vai ser retornado como resultado do processamento da função. Tá ok? Vamos primeiro, guarde as dúvidas aí, vamos primeiro para a explicação, tá certo? E aí nós vamos mostrar o código, tá? Então, em suma, Jefter, por favor, primeiro tópico. A função é um modo que permite agrupar um comando que sempre retorna um valor para Sempre. Se não retornar, não é função, é procedimento. Se retorna, é função, tá? Uma função utilizada vai executar um bloco de comandos, mesma coisa, para gerar um valor. Geralmente, as funções, como o nome já sugere, são usadas somente para cunho matemático, embora não seja obrigatório. Você pode criar uma função para fazer, né, alguma cor de texto, alguma coisa, dependendo da situação que você precise. Mas, normalmente, funções são feitas para retornar, né, um valor, por exemplo, sei lá, uma média, por exemplo, de 10 números. Então, você manda os 10 números, ele calcula a média dos 10 e te retorna o valor dessa média. É um exemplo, tá? Então, como seria um exemplo aqui, ó? Média final de vários alunos. Aqui, ó. Então, ó, observem lá, logo depois do include, ó. Poderia ser float, tá? Porque os slides aqui estão dados, mas pode ser float normalmente. Observe que não é mais void, porque não é procedimento, é uma função. E a função, então, vai ter um tipo de dado. Nesse exemplo, double poderia ser float, né? Para quem está trabalhando mais com float do que double. Aí eu tenho um nome, o nome não muda, né? Calcular a média, né? Escrever, enfim, não sei, escolhe aí. E aí depois eu tenho os parâmetros de entrada, igual como o procedimento. O procedimento não pode receber vários parâmetros de entrada, que eu estou recebendo 2. Que é nota 1 e nota 2. Aí o que eu faço agora dentro, ó? Eu crio uma variável média, tá? Temporária, só para guardar o valor da média. Fiz o cálculo da média, ó, somei as duas notas que eu recebi como parâmetros, né, de entrada, né, do programa principal, dividi por 2, calculei a média. Terminei, gerei o valor, Matheus, que eu quero retornar para o programa principal. E aí o que é que eu faço? Return média. Ou seja, retorne o valor que está armazenado nessa variável que eu chamei de média. Eu poderia colocar o cálculo direto, eu quebrei para ficar mais fácil de enxergar, mas você poderia colocar assim, ó, return nota 1 mais nota 2 dividido por 2, ou seja, colocar só o cálculo, ele entende também. Tá? Então você pode colocar para retornar só o valor, né, a variável, ou colocar um cálculo que gera um valor e daí dá o retorno. Ok? Luciano, tranquilo? Exatamente, se for colocar o cálculo no return, não precisa, tá? E aí, ó, depois disso no main, como é que funciona, ó? Eu crio uma variável no main, pro main, chamada valor retornado, certo? E aí, ó, valor retornado vai armazenar o resultado do cálculo da média entre 10 e 8. Ou seja, eu estou passando 10 e 8 como argumentos, né, com parâmetro, né, com valores para de entrada. Aí o 10 e o 8 vai lá, calcula se gera a média 9, no caso, e o 9 retorna para cá, e o 9 vai ser armazenado aonde? Em valor retornado. Observe que procedimento jamais é usado com atribuição, enquanto a função, pelo contrário. A função, ela vai estar sempre associada ou a uma atribuição ou a um print. Porque só chamar a função, ela vai retornar o valor para onde? Não vai retornar para canto algum. Então, por isso que, diferente do que a função, não. A função, eu só vou pegar um bloco de comandos e pedir para executar lá. Como a função retorna um valor, esse valor tem que ir para algum canto.
Esse algum canto pode ser uma variável do programa principal, como exemplo aqui, ou pode ser o print. Ou seja, ao invés de fazer valor retornado e depois chamar aqui, eu poderia pegar a chamada e colocar diretamente aqui dentro do print. Automaticamente ele entender que é fazer a função, gerar o valor e depois imprimir esse valor, já que está dentro do print. Tá ok? Na sequência aqui primeiro. Eric. No caso, quando a gente estava falando sobre o procedimento, que se tu fosse passar um valor como um argumento, você poderia fazer direto o scanner para passar o argumento. Exato. Exatamente, é a mesma coisa. Aí, no caso, se eu quisesse utilizar o valor de retorno em outra função, aí eu poderia colocar, por exemplo, Numa variável temporária ou chamar uma função dentro da outra. então, por exemplo, no caso que ele está chamando a segunda ali, calcular média. Calcular a média 18,3. Pode, aí não há limite. Você está apenas pedindo para ele executar o cálculo e jogar. Eu não posso usar o poll dentro de outras operações? É a mesma coisa. Porque o Eric perguntou o seguinte, professor, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, ó, que isso aqui é possível. Deixa eu colocar aqui de lado, que você continua enxergando o código, tá? E é isso aqui, ó, que ele está perguntando, ó, que dentro de um print, por exemplo, ó, print, ou então pronto, x aqui, né? Int x vai receber o seguinte, ó, calcular, vou abreviar, tá? Calcular a média. Aí eu faço isso, ó, calcular a média 10 e 8, tá? Vírgula, aí vai dar 9, colocar 7. Ó. Pronto. Essa é a linha inteira, ó. O que é que ele está fazendo? Ele está chamando a função dentro de uma função. Matematicamente isso é possível. Vocês estão vendo isso já lá em matemática discreta ou cálculo, alguma coisa do gênero. É claro que é possível. Isso aqui é de segundo grau, né? Então, ou seja, o que é que eu estou fazendo? Quando ele chama a função, primeiro ele vai resolver a interna. Ou seja, primeiro ele vai calcular a média de 10 e 8, que dá 9. Aí o que acontece? Ele substitui isso por 9. Então ele vai fazer isso. Só que quando ele executar, ele vai pregar primeiro isso aqui, ó. Vai calcular e vai retornar que valor? 9. E aí depois, já que ele retornou o primeiro valor, agora ele vai fazer o segundo cálculo, que é a média de 9 e 7, que vai dar 8. Tá ok? Claro que funciona. Pode, na verdade, encadear pode ter pols, square root, sims, cos, o que quiser. Tá? Aí não tem limite. Que, matematicamente falando é possível. E com o computador é só uma calculadora. Então, claro que é possível. Tá? Já dou a voz, querido. O que é que você chama de teste de booleano? If se cálculo média for igual a tanto, faça... Claro, por que não? Porque ele não vai atribuir, ele não vai se atribuir nada. Ele vai ser feito um teste. Não, mas assim, ó, não, entenda. Isso aqui eu posso fazer, ó. Ó, if calcular a média 9 e 7 for maior que 10, aí faça alguma coisa. Isso pode. Por que não pode? Não, porque entende, ele retorna um valor. Aí eu uso isso como se fosse um valor. Eu não poderia botar o valor já direto ali, né? 9 e tal, 8, né? Mesma coisa. Tá ok? Então, matematicamente falando, é a mesma coisa. Tá? Lembrando, você tem um cálculo que no final vai retornar um valor. Então, tudo que você aprendeu usando um inteiro x, você pode trocar x por uma função. Ah, professor, eu poderia, por exemplo, no print eu não posso somar duas variáveis, colocar x mais y. Pô, num print eu posso somar duas funções. Calcular a média tal com calcular a média tal. Pode, claro. Tá? Não há limites. Tá certo? Não há limites. Ok? Você ia perguntar. Porque assim, no caso, quando tem uma função dentro da função, a primeira função não ia retornar um valor só no usuário visualizar. Não entendi. Peraí, repete, desculpa. Nesse exemplo aí, Ah. primeiro ele ia calcular a média de 9 e 7. Exato. Também, esse aí não ia dar certo. Só que aí o resultado desse do 9 e do 7 não ia aparecer para o usuário. Não, exato, você perde. Se você... Não tem como... Não, a não ser que você armazene uma variável antes. Mas aí vai ficar dentro. Não, mas você coloca o x lá, a mesma coisa. Entenda, a questão é, tu está chamando a função, calcular a média, tu vai precisar desse valor depois? Se sim, tu guarda uma variável. Se não, tu só chama e pronto. Porque às vezes tem algumas funções que tu quer o valor, mas tu não vai usar depois. Tem outros não, tu quer o valor e depois tu vai usar de novo aquele mesmo valor, aí tu armazena uma variável. Ou seja, para não perder, eu teria que fazer o quê? Isso aqui, né? Ó.
int x, né? Int não, né? Float, né? Porque na verdade... Pronto. Que aí eu armazeno num x, eu posso usar quantas vezes eu precisar. Agora, não, só preciso uma vez, só preciso nesse if aqui, o resultado já vai direto. Pode chamar a função economiza variável, não muda a nível de processamento, tá? É o mesmo, tá certo? Então, depende muito da sua situação somente, tá? Só questão de uso. Tá ok? Vamos continuar? Tudo bem. Tá, então voltando aqui para a função, tá certo? Como tá aqui, ó. Então eu estou passando, ó, primeiro estou calculando a média de 10 e 8, e depois estou calculando a média de 5 e 3. Tá? E imprimindo, ó, né? Jogando uma variável, valor retornado, e imprimindo. Só isso que eu estou fazendo. Tá ok? Professor, eu estou usando a mesma variável nos dois cantos. Tem problema? Tem não. Mas é porque aqui, ó, foi exatamente o caso que a Luciana estava perguntando, ó. Valor retornado aqui eu estou usando só para dar um print no valor. Então o que é que eu estou fazendo? Criei essa variável, a calcular a média de 10 e 8 e imprimir. Como já tem o que eu quero, vou aproveitar a variável para fazer um novo cálculo, ou seja, o valor que estava lá é substituído pelo valor, né, da nova função. E daí mostra o novo valor. Só isso. Isso aqui é uma variável só para reutilizar ao longo do programa. Como quem resolveu a questão, né, criou a variável num, né, que eu pedia para separar o ímpar. Depois que o cara digitasse o número, eu não ia precisar armazenar esse número. Então, por isso que eu só precisava de uma variável. Porque ele é alterando o valor de número 10 vezes, no caso, né? Essa é a lógica. Bárbara? LF, na verdade, é porque o código está... exige uma revisão que, se Deus quiser, eu farei nas férias, prometo. Tá? LF, se for W, realmente LF. Tá bom? Ok, mas deu para entender? Eu poderia aqui, mais uma vez, aqui ao invés de ter valor retornado, eu poderia ter colocado a função, calcular a média, 5, 3, tudo igualzinho. Tá ok? Cuidado para não se perder nos parênteses, né? Então, porque aqui eu tenho parênteses do print, e se eu usasse também, eu teria que ter o parênteses da função. Não pode esquecer, tá? E cuidado, às vezes, por falta de costume, quando um procedimento ou uma função não tem parâmetro de entrada, ainda assim, eu tenho que chamar com os parênteses. Lembra de frase, lembra frase? Frase era frase, abre, fecha parênteses. Se esquecer o parênteses, ele vai achar que é uma variável e não uma função ou um procedimento. O código dá errado, não compila, zero para você. Tá ok? Né? Oi? Claro, JavaScript é outra linguagem de programação, assim como C. Tá ok? Alguma dúvida? Única diferença, então, lá em cima eu coloco o tipo de dado que vai ser retornado, ou seja, média vai ser retornado, média vai ser que tipo? Então, double, nesse exemplo que está aí. E depois coloco o return e o que eu quero retornar. Só isso. Mais uma vez, poderia retornar o cálculo direto, que ele já entende que calcula, gera o valor e me retorna. Ou seja, essa função... ela poderia ser escrita, ó, dessa forma aqui, ó, como já comentei, ó. Poderia ser dessa forma aqui, ó, a linha do return, ó. Return, vai colocar, ó, nota 1, abreviar aqui, mais nota 2, dividido por 2. Pronto, poderia ter essa linha aqui, ó. Não precisaria ter a variável média, ele entende que tem que fazer o cálculo, e quando terminar o cálculo, o resultado ele retorna para o programa principal. E mais uma vez, o programa principal, a função é usado como um valor. Então, ou eu vou usar numa atribuição, ou eu vou usar em prints, ou então em meio de cálculos. Mas jamais vou chamar isolado, ou seja... é um erro eu fazer isso aqui, ó. No main, eu chegar só a fazer isso aqui, ó. Calcular, média... 5 e 8, por exemplo. Pronto, se eu fizer só isso aqui no main, tá errado. Porque o que vai acontecer? Ele vai gerar um valor, mas vai para onde? Para canto algum. Procedimento é dessa forma, outra diferença também. Função não. Função sempre tem que ter ou uma atribuição, ou seja, x recebe o resultado da função, ou estará dentro de um print. Tá? Sempre é uma dessas duas opções. Tá? O que é a maior diferença entre um e outro. Tá? O legal é que, na verdade, vocês têm duas listas de exercício, né, que é o módulo 2 e 3, onde vocês podem pegar todos aqueles blocos de comandos e colocar em funções.
Tá? Então, por exemplo, professor, eu resolvi uma questão, né, como essa aqui, para dizer se o número é par ou ímpar. Pronto, você pode agora criar um procedimento ou uma função. Na verdade, o correto é procedimento, já que vai imprimir um texto, né, melhor procedimento. Então, você pode criar um procedimento que recebe o número e aí faz lá o cálculo e dá um print se é par ou ímpar. Eu posso chamar tantas vezes eu quiser no programa, em diferentes pontos do programa, que não vai ter problema algum. E, mais uma vez, a grande sacada: se eu precisar alterar alguma coisa, eu só altero na função ou no procedimento. Automaticamente, onde for chamado, já vai chamar a versão atual. Não precisa ter que antes, como é que se eu não tivesse procedimento nem função, se eu tivesse copiado e colado os códigos, o que é que eu tinha que fazer? Toda vez que tivesse uma alteração, eu tinha que ir em todos os trechos e alterar. Tá? O que é horrível. Tá? Como eu diria, mó pai, né? Então, na verdade, isso não é o correto. O correto é eu coloco exatamente o batizo, né? E aí eu só altero lá. Quando eu alterar lá, pronto. Todo mundo, onde chamar aquela função, aquele procedimento, vai estar pronto para, já com a versão atual, para executar. Tá bom? Essa é a lógica. Só relembrar o conceito de escopo de variável para daí a gente ir para o exercício encerrando assim, né, o módulo já, professor, já. A gente vai ter um tempo para exercício ainda, tá bom? Uns 20 minutinhos. Aqui é só para relembrar o seguinte: nós já falamos sobre escopo de variável, lembra? Quando eu uso as chaves, né, e eu crio uma variável lá dentro, aquela variável só existe dentro daquelas chaves. Nós relembramos também isso quando eu falei do for, né? O for, quando você cria o contador, né, que a gente chama de i, mas pode ser qualquer nome, como a gente bateu aqui a tecla várias vezes, também lá, né, aquele contador, o i que você criar, só vai existir dentro do for. Aqui é só lembrando que exatamente que qualquer variável que eu criar dentro da função ou do procedimento, só existirá dentro da função e do procedimento. Se eu tentar chamar ela no meio ou fora mesmo do programa, não vai dar certo. Já o que eu criar fora vai existir para todo o programa, inclusive para o procedimento e para a função, que esse é o conceito novo. Essa variável que você cria fora do main, de qualquer outra função e procedimento, que vai estar disponível para todo o programa, atende pelo singelo nome de variável global. Ou seja, aqui está um exemplo. Double valor, que está logo abaixo dos includes, esse valor existe para todo o programa, ou seja, eu poderia usar valor dentro da função, como dentro do main, como vocês já usam, na verdade. Já, por exemplo, double nota 1 e nota 2 são parâmetros de entradas da função calcular média. Então, só existem para calcular média. E a variável média está criada dentro da função calcular média. Então, média só existe no calcular média. Ou seja, aqui está a diferença. Valor existe para todo o programa, então aqui dentro do main dá certo. Média não existe dentro, não existe, que a gente chama de escopo global, só existe dentro do calcular média. Então, esta linha dará errado e, consequentemente, você não consegue compilar o programa, porque média só existe aqui. Quando eu terminar de executar o método, a função, o procedimento, automaticamente as variáveis, que foram criadas são apagadas da memória, tá? E consequentemente liberando assim espaço. Tiago? Então sim, indiretamente a gente pode se retornar mais de um valor para esse programa. Pode, mas aí que tá. Não é retorno através do return. Pois é, então pronto, o que é considerado retorno, eu entendi. Mas o que é considerado retorno é isso, tá? É retornar via nos meios normais. Tá ok? Pode, exatamente. Aconteceu um caso exatamente parecido a esse que o senhor acabou de falar. Aí eu utilizei uma variável para pegar o valor lá da... Pois é, se tem algum valor, por exemplo, professor, eu tenho um valor, além do retorno, por exemplo, eu tenho outro valor que eu preciso usar no main que vem lá do procedimento. Cria uma variável global, ou seja, fora de qualquer coisa, e daí você faz a atribuição dentro do procedimento, que ele entende que a variável vai existir também lá dentro. Tá ok? Então, valor é uma variável global. Já a média é uma variável local. Para ser mais preciso, uma variável pertencente apenas a esta função. Eric. Não, pode colocar aqui ou aqui, tanto faz.
Tá? Mas se colocar aqui, importante, se eu colocar uma variável ali, valor, dentro do main, ela então só passa a existir aonde? Pro main. Pois é, pronto, ela só vai existir aqui dentro. Aí quando você cria, por exemplo, o escopo de variável que só você define bloco, ela vai existir? Tem porque eu economizo memória. Se eu tenho uma variável que eu vou usar só temporário, para fazer um cálculo e depois não vou mais precisar dela, se eu criar dentro do escopo, quando sair, ele apaga da memória. Tá? Então economiza espaço. Tá bom? Ok? Oi? Oi? Não funciona, o Visual Studio vai colocar vermelho. Tá? Exatamente por quê? Porque média não existe, média só existe aqui. Média não existe aqui embaixo. Tá bom? Para encerrar, acho que eu coloquei um slide sobre isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não, coloquei não, mas deixa eu... Para encerrar, gostaria só de comentar uma coisa. Hoje, agora, vocês entendem o que é o main. Olhe para o main. O que é que o main é, na verdade, então? É uma função padronizada para ser a principal, na verdade para ser a inicial, mas é uma função. É uma função cujo tipo de retorno vai ser o quê? Inteiro. O tipo de dado retorno é inteiro. Tem parâmetro de entrada? Não, né? Vocês estão vendo que eu abro e fecho parênteses, né? E o return 0, não é isso? Eu tinha comentado agora, fica mais fácil vocês entenderem, né? Que eu tinha comentado que o código 0, 1, 2, menos 1, o que você colocar é para indicar se o programa deu ou não certa execução. Então, um padrão que a gente utiliza é dizer que quando o programa chegou até o seu final, tudo direitinho, que ele retorna 0, ou seja, não houve nenhum erro. Na verdade, dependendo do programa, você pode criar uma tabela de erros, por exemplo. O programa, sei lá, não calculou a média. Você tinha o programa, não calculou a média. Aí você pode colocar então para retornar menos 1. E aí, se tu chamar esse programa dentro de outro, tu consegue saber se o programa deu ou não certo. A questão é que vocês só vão ter uma visão completa disso daqui a 1 ano, mais ou menos. Tá? Mas, por exemplo, é assim, é como eu disse, ó, imagina você tem um programa, dentro desse programa você tem programas menores. Então, para saber se esse programa menor deu certo ou não, eu crio um código, onde por padrão 0 quer dizer que deu certo. Aí menos 1, na verdade deu um erro tal. Menos 2, deu outro erro. 1, deu certo, mas deu um problema em tal coisa. E aí esses códigos são lidos pelo programa maior e pode ter um F. Se eu executar o programa menor e retornar o código 1, é porque deu um problema, mostra uma mensagem tal para o usuário. Ou seja, esse retorno aqui é o que permite eu então colocar programas dentro de programas, para daí eu ter realmente os programas grandes que vocês conhecem. Tá ok? E exatamente o main, então, é uma função que o tipo de retorno dela é inteiro, que seria o código, se deu certo ou errado, o código do resultado da execução, e por padrão 0 é o código que a gente assume para dizer que deu tudo certo. Porque se ele chegou aqui, não tem mais nenhuma instrução para executar. Então significa o programa que chegou aqui com sucesso. Vocês podem colocar qualquer valor, por quê? Porque esse programa você não está chamando dentro de outro. Agora, se você criar um grande programa, e dentro desse programa, você chamar ele, você vai ver que você consegue trabalhar com o valor que ele retorna. Tá, ok? Você consegue fazer um tratamento para saber, né, por exemplo, qual foi o erro e mostrar uma mensagem, esse tipo de coisa. Tá, ok? Ou seja, você criar grandes programas com módulos, né, com grandes módulos, e aí cada módulo desse seria um programa em C. Né? E aí, consequentemente, então, cada módulo vai ter um resultado da execução, se vai sair corretamente ou não. Tá, ok? Então é isso. O main, então, hoje você sai daqui entendendo também, além de entender procedimento e função, entende que o main é uma função. E é uma função por quê? Porque tem o objetivo de retornar qual é o código do resultado da execução, se deu certo ou não. Tá, ok? E o 0 para dizer que a execução deu certo. Tá bom? Que chegou até o final do programa, que não há mais nada. Só isso. Tá? Oi? Não, só o próximo. Então nós vamos encerrar a aula, tá? Primeiro a gente vai encerrar a gravação, mas nós vamos encerrar a aula, na verdade, fazendo, né, somente a primeira do nível 100, só de warm-up. Mas lembrando, né, que esse assunto, ele será vastamente, amplamente, né, cobrado, né, nas provas que vocês ainda terão. E, na verdade, no próximo semestre, vocês vão ver que uma das principais partes da orientação a objeto atende pelo nome de método. E o método, né, é muito parecido com uma função e procedimento. Tá? Então, a estrutura, a
montagem, não o significado, mas a montagem é idêntica. Então, para a questão ser idêntica, é importante que você aprenda. Na hora que você aprender função e método, ou função e procedimento, até eu confundo às vezes, função e procedimento ficará muito mais fácil entender a montagem, não o significado, mas a montagem do que é o método lá na orientação a objeto. Tá, ok? Pergunta, né, do caso semestre que vem. Tá bom? Então, vou encerrar aqui primeiro a gravação, né, para você que nos acompanha. Penúltima aula. Próxima aula a gente vai saber quem matou quem, né, quem se casou, quem viveu feliz, quem, né, acabou, né, vacilando, quem vai preso, né, enfim, que fim levou, exatamente, todas as emoções, né, dessa novela você estará acompanhando no último capítulo com o título Vetores. Então, para você que nos acompanha, um abraço e até a próxima e última aula.